Alô, alô, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Um podcast com gente muito ilustrada. Feito o nosso convidado aqui, que a gente vai conversar com ele já, daqui a pouquinho. Mas antes, vamos para aqueles tradicionais recados. O nosso podcast está disponível com novos episódios às quintas-feiras, às 8 da noite, no canal do YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba e também no canal próprio do Ilustre Podcast. E os novos convidados, a agenda com os novos episódios, os novos ilustres de cada semana, você pode encontrar no Instagram, @ilustre.podcast. E dados esses recados ao modo Ayrton Senna, rapidinho pra caramba, estamos chegando aqui no momento da nossa conversa com o ilustre da vez, um homem de muitas palavras, chegado às imagens também, e também extremamente chegado aos sons. Como vocês vão observar, vocês vão ouvir já, assim que ele começar a falar, vocês vão entender por que ele é o cara dos sons também. Vamos conversar nesse episódio do Ilustre Podcast com o Edson Rontani Júnior. Aplausos. Opa, muito obrigado. Seja bem-vindo, Edson Rontani Júnior. Me senti o homem multimídia depois dessa apresentação, viu, Érico? Som, voz, apresentação, fotos, não faltou nada. Hein? Nada, né? Mas obrigado, viu? Uma ilustre visita que bom que eu faço aqui a você nesse Ilustre Podcast. Parabéns aí por todo esse seu dinamismo, pelos seus 30 anos, inclusive, aí, de um personagem famoso aqui em Piracicaba, por toda essa dedicação que você tem feito com relação à cultura de Piracicaba. Graças também à inspiração do seu pai, Edson Rontani, o Edson Rontani pai, né? Você é o Júnior, né? Esse é um problema, né? Que Júlio Verne teve junto ao Júlio Verne filho, né? Os dois eram escritores, seguiram a mesma profissão, foram famosos aí, deixaram legado e acontece hoje com a minha geração e a geração anterior, né, Eric? Mas a gente faz porque gosta, viu? Mas é uma confusão boa. Sim. Eu acho que é mais boa em muitos momentos. Mas já teve alguma vez que incomodou alguma situação específica? Assim? Na verdade, me incomoda. A hora que você estava falando, eu pensei. Muitos jornais colocam, por exemplo, Edson Rontani, citando o meu nome. Eles tiram o Júnior, né? Tiram o Júnior até, sei lá, por ser um pseudônimo conhecidíssimo, mas eu acho que eu não estou à altura do Edson Rontani. Né? Você é o filho dele. Sou o filho, né? Mas ele teve um legado aí, Érico, que a gente vai conversar com certeza ao longo dos próximos minutos, né? Numa época em que existia o pioneirismo, né? Então, assim, foi um desbravador, foi o bandeirante da história da cultura de Piracicaba, do desenho. Sim. Eu não chego nem à metade de tudo isso aí que foi feito, ainda mais em época onde você tem recursos que hoje são bem mais fáceis do que quando a gente começou na área, né, Érico? Você fez aí o jornalzinho do Jornal de Piracicaba na época do Pestap. Suplemento infantil, né? Com cola, tesouro, o famoso Pestap, né? Hoje, tudo digital. Nem sujar a mão a gente suja, né? Não tinha internet, né? Sim. Vê se pode, né? Parece que é uma coisa que sempre existiu, pelo menos para o pessoal que é mais novo que a gente. Sim, né? Com certeza. Mas você falou já do desbravador, a gente já vai dar, você já deu o gancho perfeito para a gente começar a falar de um ramo da sua árvore genealógica, que é o Edson Rontani pai. Vamos lá, Danilo? Já vamos mostrar a figura desse ilustre piracicabano aqui. Olha só. Nosso querido Edson Rontani, que eu tive o prazer de conhecer o trabalho dele, que é engraçado. A gente sempre tem os nossos inspiradores, né? Então, o desenhista, geralmente, ele acompanha outros desenhistas, né? Como seu pai acompanhou lá os gibis de super-heróis, os suplementos de jornal que publicavam quadrinhos nos anos 40, né? Sim. Que ele era criança, né? Nessa época. E depois eu vim acompanhar ele em jornais a partir dos anos 1980, né? Que nós vamos comentar aqui bastante aqui. Com certeza. Então, inclusive, essa foto aqui já mostra um trabalho dele, né? Uma fotografia, inclusive, tirada nos estúdios do Diógenes Banzato. Bom você dar o crédito. Repórter fotográfico do Diário de Piracicaba, já é falecido, né? Sim. Faleceu lá por volta de 2000, 2002, se eu não me engano. Sim. Mas ele tinha um estúdio aqui na Rua do Rosário, entre a Moraes Barros e a São José. Se eu não me engano, é Moraes Barros,
Moraes Barros e 15 de novembro, na verdade. De uma igreja ou algo assim? É em frente à padaria Rosário, se você me permite merchandising. É bem em frente, bem em frente. Beleza, é isso. É uma boa referência. Mas fala desse trabalho aqui. A gente vai de idas e vindas da cronologia, mas no final das contas, o que o seu pai sempre fez, eu acho que o carro-chefe de tudo foi o humor gráfico, né, Edson? Com certeza. Aqui você tem, Érico, o Você Sabia. Sim. Quando eu era criança, a gente lia muito o Almanac Disney, publicado pela editora Abril. Isso nos anos 1970. 70, né? Exatamente. Na época em que você levava um supapo na orelha por levar embora um gibi. Hoje você deixa um gibi em qualquer lugar, ninguém pega, né? Ainda nos anos 70? Nos anos 70 era uma coisa... Você levava supapo? Não, eu não levava porque eu não tinha dinheiro para comprar, mas meu pai comprava o Almanac Disney. E nesses almanaques existia uma página sobre curiosidades do mundo animal. Né? O leão dorme não sei quantas vezes ao dia, o elefante pesa não sei quantas vezes ao dia, o cérebro do elefante é tão pequeno quanto um amendoim, aquelas curiosidades bobas que não levam a lugar nenhum, mas são conhecimentos gerais. E através disso, meu pai ele anotava essas anotações e fazia, daí Você Sabia, muito bem, inclusive, recuperado, se você me permite, pelo Érico San Juan, né? Nesse livrinho aqui, né? O Você Sabia, que foi uma coletânea feita, inclusive, com muita garra por esse ilustre que está à nossa frente, através não de originais, muitos, inclusive, de jornais, né, Érico? Que você pegou lá do papel jornal, fez o tratamento digital, tirou as falhas que são normais no papel jornal, né? E fez um livrinho assim, livrinho no termo, no sentido físico, né? Mas com um grande volume de um livrão. Né, com conteúdo aí, e foi difícil, imagino que seja... Um grande livro, né? Com certeza, e imagino que, por exemplo, você queimou a pestana, né? Trouxe muitos cabelos brancos para você fazer um livro desse. Quando eu tinha, né? Quando eu tinha. Até porque o Você Sabia, quando foi feito, ele tinha o tamanho de um standard, um papel, se eu não me engano, tabloide. Mais ou menos o tabloide, cabe lembrar, só que localizar assim, nos anos 1990... Eu trabalhei, meu primeiro trabalho na vida foi como ilustrador, como já citou, do suplemento infantil do Jornal de Piracicaba. Quem não sabe, era um caderno infantil semanal, né? Com material para crianças, aí tinha historinhas, tinha quadrinhos, e eu ilustrava as capas, passatempos, né? Sim. E fazia os quadrinhos, né? Eu entrei em jornal por causa de fazer quadrinhos. Sim. E aí o seu pai publicava na última página do tabloide, do formato tabloide, que era um jornalzinho. Essa coluna Você Sabia, né? Mas não eram só os baixinhos que liam, viu? Eu tenho muito... Era para a família toda, né? Eu tenho muita recordação, muita gente que vem falar, os grandinhos, vamos dizer assim, que liam também, principalmente pelo cunho científico que apresentava. Sim. Não somente o Você Sabia, mas também todo o suplemento infantil do Jornal de Piracicaba, né? Que deixou uma lacuna, né? Na verdade, todos eles deixaram uma lacuna. Só para a gente se estender pouca coisa a mais nesse assunto, claro. Érico, todos os jornais de Piracicaba tiveram o seu suplemento mirim, começando pela Tribuna Piracicabana nos anos 70, com desenhos inclusive do Maurício de Souza, da Maurício de Souza Produções, Piteco, Horácio e outros. Que era um material que era distribuído para muitos jornais. Exatamente, exatamente. Ele, inclusive, entregava impresso, que eu saiba. Sim. Eu li isso na biografia dele. Exatamente. Imprimia, inclusive, no interior. Aqui. Exatamente. Depois veio o Diarinho, no Jornal Diário de Piracicaba, e, por último, o Caçula foi o jornalzinho do Jornal de Piracicaba. Que, aliás, um adendo, desculpa, eu comecei no Diarinho. Olha que só. Na época que eu comecei a publicar meus quadrinhos, lá em 88, olha quanto tempo faz. Não tinha internet, tá, gente? Então, eu comecei a publicar no Diarinho as minhas tirinhas, ainda amadoristicamente, lá com as pretensões, né, de continuar com isso depois, né? E no rodapé, que já era um grande rodapé, porque era uma página, né, infantil... Diarinho, já estava lá o seu pai com Você Sabia. Isso, né? Num espaço bem tímido, né? Na época era um quarto de página, se eu não me engano, e assim foi crescendo. Na verdade, tudo isso veio numa esteira dos anos 60, né? Que era a folhinha da Folha de São Paulo e o Estadinho do Estado, do jornal O Estado. Só por uma curiosidade, Érico, em 1965 meu pai ilustrou a capa de uma folhinha. Porque, que eu saiba... A folhinha era do território do Maurício de Souza. Exatamente. Que ele começou a se projetar pela folhinha, né? Exatamente. Da Folha de São Paulo.
mas havia ilustradores além dele que faziam as capas, pelo menos as capas, né? Sim. E aí nessa seu pai conseguiu fazer uma capa, né? Com certeza. Na verdade, vem tudo de uma história dos anos 30, 40, quando o jornal começa a ganhar espaço com o offset, né? Até então era clichêria, linotipo. Os carimbos, né? Exatamente. Aquela impressão que era o carimbão, né? Depois, as imagens do carimbão. Depois vieram as cores, né? A princípio era um bicolor, né? Um vermelho e um preto, um roxo e um preto. Que é a Gazeta Esportiva, né? Exatamente. Eu lembro muito da Gazeta Esportiva com esse sistema bicolor, né? Então isso enchia os olhos das pessoas. Depois veio a cor, o 4x4, né? Frente e verso 4x4. E o escrito, vamos dizer assim, ele não trazia essa pretensão, enquanto que a ilustração, sim. E, em consequência disso, tivemos álbuns de figurinha, álbuns de goma de mascar, o famoso chiclete, etc. e tal. Então, assim, uma história muito interessante para saber onde nós chegamos hoje, né? E quem são, como eu disse no princípio, você também ressaltou, os desbravadores, os bandeirantes, né, dessa cultura do desenho, que hoje é chamado de humor gráfico. E o que nós estamos falando agora, do Você Sabia, do Edson Rontani, foi apenas uma faceta do multimídia, para usar um termo de hoje, que ele foi, né? Exatamente. Vamos passar para o próximo, Danilo? Vamos lá. Vamos repercorrer a história aqui desse pioneiro do humor gráfico. Eu nem sei o que você está preparando de surpresa para nós aí, mas vamos lá. São surpresas esperadas, digamos assim. Ilustres. Olha, eu coloquei esse daqui pelo seguinte, porque faz um gancho com como ele começou o aprendizado de desenho, que nos anos 40, que eu imagino que foi a época que ele começou com o aprendizado em ateliês, com mestres da pintura, para aprender o ofício, né, a arte do desenho, né, da pintura, não era uma época como hoje, que é o mundo pop, né? Sim. Hoje, se você quiser fazer quadrinhos, tem professores para ensinar quadrinhos. Ou o ChatGPT, né? Aí, a inteligência artificial. Como diz o Didi, pula essa, o Didi Mocó. Mas assim, digamos que na época do seu pai, você tinha que aprender a desenhar de verdade. Sim. E a maneira de aprender a desenhar de verdade, inclusive até com professores até bem rígidos nos padrões da época, né? Pelo menos na época dele, eram os pintores, né? Sim. Então essa daqui é uma pintura do final dos anos 70 dele, que você descobriu, né? Você descobriu por acaso. Conta dessa pintura e do começo dela, aí você volta para o começo também. Na verdade, Érico, essa questão de dom, ela veio de forma natural. Já com 5, 6 anos, meu avô era marceneiro. O meu tio mais velho era guarda-livros, o famoso contador hoje, né? Guarda-livros porque ele guardava os livros contábeis, fiscais. Guarda os livros da contabilidade. Era o nome, né? O que você faz? Eu sou guarda-livros, né? E a minha tia era professora. Ninguém na área de desenho, por exemplo, para se ter noção. Então foi um dom natural, né? Mas ele estava cercado de um ambiente que poderia levar a isso. Né? Acredito que não. Pelos registros que tem, na verdade, ele tinha um amigo que ainda hoje é vivo, o Oswald de Andrade, aqui de Piracicaba, ele tem 90 e poucos anos. Ele gostava de desenho também, só que ele não tinha habilidade. Então ele criava um roteiro de revistas, né? Ao longo do tempo, meu pai foi discípulo, vamos dizer assim, do Frei Paulo Maria de Sorocaba, que ficou aqui em Piracicaba. Também um pioneiro das artes plásticas em Piracicaba, né? Onde a gente vê aqui, inclusive, traços dele. Mas aqui nesse quadro temos um traço mais fidedigno de Hugo Benedetti, com quem ele estudou em 72 e 73, que é uma outra figura um tanto quanto esquecida, né? Existem aqui em Piracicaba, se você colocar referência no Google e outros buscadores, personalidades que infelizmente são esquecidas. Alberto Volessax, que foi um grande idealizador do ensino público no estado de São Paulo. Hoje você coloca no Google, somente vê referência da Avenida, uma das principais, né? Nós temos aí, por exemplo, o próprio Renato Wagner, o Hugo Benedetti e outros que estão sendo esquecidos com o tempo. Então, o papel meu simplesmente é propagar todos esses 63 anos de vida do Edson Rontani, que começou cedinho, que com 16 anos criou um ícone de Piracicaba, que é o Inhoquim, que eu mostro aqui para vocês, né? Dele aqui. Que é a mascote do Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba. Aqui nós vemos o quê? Um quadro, se você for ver, com nuances um tanto pouco expressivas, mas se você for ver as cores dos ipês, da vaca, das casas,
né? Você vê assim uma coisa que enche os olhos, né? Sim. O que me questiona muito, por que Van Gogh tem aquele valor tão milionário em dólares, né? E depois de morto. E depois de morto. E por que não uma obra dessa? É só uma obra comum. Se você colocar na mão de um marchand, de um entendido da arte, vai falar, isso é uma coisa simples. Uhum. Então, assim, a beleza está nos olhos de quem vê, né, Érico? Pois é. Então, aqui nós temos uma paisagem rural, provavelmente, como indica tudo aí, à beira de uma praia, né, de um rio, sei lá, alguma coisa. Sim. Mas foi uma inspiração da vida dele, porque nós vivemos muito tempo em campo, né, no Itaperuguaçu, hoje conhecido como a área em frente a Balbo, né, ao lado do Grand Park, que na época, nos anos 60, 70, praticamente era um destino assim de muitas famílias para fugir da cidade, né? Uma cidade não tão muito grande. Eu até lembro, né? Permita a interrupção, eu até me lembro da Balbo ser para mim a primeira referência de bairro distante Sim. do centro da cidade, né? Que hoje não é tão distante, não né? Tá tudo integrado, aqui, né? Tá tudo junto, certeza, né? Com certeza. Então e é interessante, né? Acho que a gente pode chamar isso de retrato de um ambiente bucólico, que não é saudosismo, era o que ele vivia, né? Sim, exatamente. Então muitas coisas ali foram pintadas com esse paisagismo rural, né? Uma vaca, uma casinha, cada uma com a sua chaminézinha ali, com certeza eram fogões a lenha, né? Sim. Coisa que ainda hoje voltou a ser retrô, né? Que você vê apartamento, áreas gourmets aí com fornos a lenha, né? Então virou uma coisa chique, né? Aquilo que era o básico. E caro, portanto, caro. Com certeza. Gourmetizado. Demais até, né? Você vê, para concluir esse comentário do quadro aqui, então você vê uma influência direta dos mestres dele, do começo dele, né? Meu pai foi amigo muito íntimo do Renato Wagner, fez junto, inclusive, com ele a revista Mirante Piracicaba Hoje. Isso aliás, o Renato 60, Wagner né? também enveredou, né? Pelas artes gráficas, né? Pelo humor gráfico. Que é uma questão, assim, para a gente até pensar. Renato Wagner vem de uma família alemã que produzia na Avenida Beira Rio chopp. Olha. Fazia o chopp em barris, né? Como a gente vê hoje com marcas famosas de Piracicaba, né? Então, assim, da onde que veio esse dom do Renato Wagner, do Hugo Benedetti? Não se tem uma ligação na família como um Dutra, que passou geração, mais de 100 anos. No caso deles é até esperado, né? Exatamente. Você tem assim, uma herança que veio de filho, de tio, de sobrinho, agora... Não tem uma explicação, né, Érico? Não tem. Assim que surgiu a internet, eu me meti a pesquisar da onde que veio a família Rondani. E eu fiquei sabendo, assim, na época, né, isso há 25 anos, 26 anos atrás. Não é tempo de Google, é tempo de KD. É tempo do buscador Yahoo, KD, exatamente. Yahoo, KD. Internet Explorer, aqueles... Discada, com aquele barulhinho. Exatamente. Cheguei à conclusão que viemos do Rondanini. Rondanini foi um discípulo de Michelangelo. Então você começa a fazer a ligação, cada um com o seu grau de fé, de conhecimento. Você fala, nossa, será que a alma de um veio para outro? Eu não vou entrar nesse questionamento. Não, né? Mas dá uma boa reflexão, né? Com certeza, mínimo, né? Com certeza. Então, é uma coisa assim que a gente vê que houve inspiração, houve suor, houve talento, né? Sim. Então, assim, é uma coisa para se discutir. Uma coisa para se discutir, e isso enobrece muito a gente, viu, Érico? Porque essas obras, por exemplo, eu nunca vi pessoalmente esse quadro. Tá. Ele fazia, assim, quadros para vender, né? Me lembro de muitos encontros femininos em casa, chá da tarde, com rifa de quadro. Então, era uma forma de arrecadar dinheiro para o orçamento daquele mês. Sim. Né? Então, você vendia um quadro desse por, sei lá, 2, 3 mil reais na época, ajudava na conta de água, na conta de luz. Então, eu acho que você só via praticamente a hora do chá da tarde, e não o quadro pronto, né? Muitas vezes. Né? Inclusive, você sabe muito disso, você que trabalhou na imprensa. No dia a dia, a imprensa de então, que nós estamos falando nos anos 70, 80, 90, ela pegava a fotografia, usava naquele jornal e fazia o quê? Jogava no lixo, não é? Ninguém se presidente. Infelizmente, sim. Na verdade, isso aí é a obra, a matéria-prima, do jornalismo. O padeiro, ele não guarda um pedaço de pão, né?
o ferreiro ele não guarda o prego, não é assim? Então, assim, só que o jornal ele tem esse conhecimento histórico. Sim. Então, usava a fotografia por lixo. Você, acho que é testemunha, você, outros colegas de profissão, recebia o desenho do nhoquinho e jogava fora. Fez o propósito dele, ele cumpriu a sua função, né? Tanto que hoje eu reconheço, até falo cara a cara para você, nesse ilustre podcast, que graças a você, muitos originais do Você Sabia eu mantenho hoje, depois de mais de 30, 40 anos, íntegros, porque você foi lá e não deixou que caísse no arquivo chamado Sexto Lixo. No arquivo morto. Né? No arquivo morto ou no sexto arquivo, né? Que seria o cesto de lixo. Né? Mas é uma pena, né? Que isso é uma casualidade, né? Que eu estava naquele momento, só que eu, como eu falei, eu também lia desde criança, né? Então a gente tem uma memória afetiva, né? Muitos dizem hoje em dia esse termo, né? Então você tá lá. E ninguém mandava por e-mail o desenho, né? Era original, no nanquim, você viu o traço. Para um desenhista é um fascínio, né? Sim. E ainda é um aprendiz que estava começando naquele momento, né? Então, e o seu pai tem um traço impecável. Isso não é novidade, evidentemente, para você, né? Mas mais para o pessoal que está vendo a gente, né? E hoje com as tablets e tudo mais, como a gente falou do aprendizado, que a pessoa tem que aprender mesmo o acabamento. Você tem que entregar um trabalho para ser fotografado, para ir para impressão depois, sem falar das etapas, mas tinha que ser um original, você tinha que ser impecável o trabalho. Tem que ter um acabamento que fosse quase o impresso, sabe? Sim. Então, eu ficava fascinado com isso daí, porque é uma maneira também do desenhista aprendiz falar assim para si próprio, eu tenho que caprichar para chegar nesse nível, né? Então tem que burilar, né? Nem caprichar a palavra, eu tenho que burilar, eu tenho que ter um processo de burilar, de aperfeiçoar para chegar no resultado final adequado, né? Você tem que lapidar a pedra, exatamente. Né? Exatamente. Então assim, é uma coisa que hoje é fácil, né? Você vai lá, eu me lembro quando surgiu o CorelDRAW, Érico, nós tínhamos lá um manual de 2.000 páginas, né, com os vetores, não eram nem vetores, eram JPG, você não podia nem mexer, né? Então aquilo lá anúncios de jornais, publicidade, recados. Nossa, você não tinha internet para baixar. Eu me lembro que quando eu entrei no mundo da internet, em 1996, eu não sabia o que fazer com a internet, porque não era assim, digite coca-cola.com.br e você vê. Que não era uma coisa do nosso cotidiano. Exatamente. Era uma coisa que incorporou-se ao nosso cotidiano. E no começo realmente não tinha aplicação muito prática, porque ainda estava em formação esse tipo de... Nós não tínhamos a cultura de buscar, por exemplo, uma loja, não tínhamos, você digite aí alguma coisa. Não, você tinha que falar, mas como que eu vou entrar no... Eu me recordo muito que eu tive, nem sei se existe mais, a Merconet, né? Eu entrei na Merconet, liguei lá, falei, pronto, eu estou na internet, e agora o que eu faço? Aí você entra no Internet Explorer. Mas como que eu faço isso? Você faz o download. Aí eu falei, mas eu vou fazer o download por onde? Pelo Internet Explorer. Mas muita informação nova em 3 frases. Eu não tinha um navegador de internet. O que acontecia? Você tinha que levar 4 disquetes lá, o pessoal salvava o Internet Explorer para você salvar no seu HD. Aí você tinha o mundo da internet. Mas também, sinceramente, era meia dúzia de sites que você visitava, até porque não existia conteúdo para tudo isso daí, né? E caríssimo, com né? Certeza, com caríssimo. Certeza. Muito bem. Tá vendo? A gente já está fazendo as conexões entre o mundo velho, entre aspas, e o mundo que se pretende novo, né? Vamos dizer assim, do século passado para o atual século. É mais elegante, mais como dizia mais o Milor Fernandes, no século passado, ele dizia, um dia todos seremos o século passado, né? Ele já foi, né? Já foi mesmo. Sorte de quem é desse século, não? Sorte, né? Estamos aqui ainda. Vamos para o próximo, Danilo? Já vamos continuar percorrendo. Olha só. É legal que remete também muito ao que a gente está falando, das influências. Eu imagino a alegria do seu pai de repente ter contato com esse universo dos quadrinhos desde criança. Aí um belo dia ele desenhar personagens, capas de personagens que provavelmente ele acompanhou em algum momento ou em muitos momentos da infância, né? Então conta a história de como ele conheceu as publicações da Ebal e como ele chegou a fazer essas 2 capas. Hoje em dia, muitos brasileiros, nos últimos 30 anos pelo menos, produzem quadrinhos para a matriz, né? Para DC, para Marvel, né?
E o seu pai meio que furou essa barreira num tempo que isso era impossível, Sim. né? Eu me lembro de muitas histórias contadas, Érico, aqui no Teatro São José, né, que era cinema também. Então existiam aquelas matinês de sexta, sábado, matinês onde você assistia os seriados do Batman, do Superman. Sim. Superman foi criado em 1939, se eu não me engano, ou o Batman. Foi mais ou menos nessa época, 39, 40, etc. E Batman, tal. sim. Então você teve o quê? Primeiro ele no cinema. E todo mundo via aquela coisa que se você assistir hoje, você fala que coisa chata. Só que na época era extraordinário. Que um homem de capa. Semanais, né? Tinha que ir lá no cinema toda semana e tinha um episódio novo. Exatamente. É tipo novela, né? Não tínhamos televisão na época. Tinha uma sequência, né? O rádio estava surgindo, né? Então, nós tínhamos o quê? Essa exposição que vinha dos Estados Unidos de um herói mascarado vestido de morcego. Sim. De um super-homem, um homem que voava, levava um tiro, não o feria porque era um homem de aço, né? Que voava pelo universo, como a gente pode ver aqui, ele estava fora da estratosfera, voando livremente, enfim, com poderes sobrenaturais, né? Tudo isso foi visto pelo cinema. Depois veio pelo Roberto Marinho, pelo Adolfo Eisen, né? Tanto da editora Globo, que na época não era Globo, e da EBAL, a editora Brasil América Limitada. O Roberto Marinho era o editor do jornal Isso, O Globo. Exatamente. E ele praticamente fez o império dele, que depois a gente conheceu com a TV e tudo, Sim. Através dos quadrinhos. Ele praticamente ficou milionário com os quadrinhos, que era uma grande, para usar um termo antigo, né? A coqueluche da época, né? Do seu pai, né? Então, ou que hoje talvez sejam os games, né? E hoje a internet, né? A grande mania, né? Então, os quadrinhos eram, né? Para as crianças. Você via no cinema o seu herói e com a revista em quadrinhos você podia levar a história dele para casa, reter essa história como um livro. Né? Parece bobo hoje. Mas na época era a realização de sonho, tanto que muitas revistas eram caras, elas não eram baratas como chegou-se a ter tempos atrás. Hoje estão caras de novo. Tá? As tiragens diminuíram. Hoje estão. Tá? Então o que acontece? Aí imagine o sonho de uma criança com 10, 12 anos quando chega adulto e ver que o seu desenho foi publicado numa das revistas com maior circulação no Brasil. Ele mandou essas artes sem compromisso lá para o Adolfo Eisen, que era, nos anos 1960, o editor dos gibis da DC no Brasil. Né? Aqui, se eu não me engano, deve ser de 64, 65, mostrando o Superman e o Batman. Né? Então, quando você vê uma revista dessa com 100 mil exemplares saindo, circulando pelo Brasil todo, é um momento de glória. Né? Na verdade, ele mandou assim como contribuição. Acredito que nem tenha recebido nenhum tostão, nenhuma revista, inclusive pela época. Mas ele chegou a visitar a editora, né? Ele foi com vocês? Ou como que não, ele foi? Eu não era nascido na época, mas tem uma revista na contracapa dela que tem a visita dele. Registraram a revista? Registraram. Que legal. O meu pai, ele recebeu, Érico, 2 visitas recusadas, que foi uma ir para o Rio de Janeiro trabalhar na EBAL. Ele teve convite para trabalhar mesmo. Mas não queria deixar a cidade. E lá por volta de 69, 70 para trabalhar em São Paulo com Maurício de Souza. Recusou as 2. Tá? Hoje, como você disse, 2 amigos de Piracicaba que trabalham em casa, à distância. Né? Não precisam ir para os principais centros distribuidores. Ásia, Europa, América do Norte, que fazem tudo à distância. Né? Você falou aí, tinha que ser entregue o desenho pessoalmente. Próximo de onde nós estamos gravando, 15 com a Governador, eu não sei se foi na 15 com a Governador, em frente a Charme Cosméticos, em cima a Charme Cosméticos, ou foi na São José com a Governador. Tem um prédião antigo, um salãozão. Eu lembro que um desses locais foi o Jornal de Piracicaba, ou o Diário, acho que foi o Diário. E quantas vezes tinha que subir a escada, que era imensa, para poder deixar o desenho lá para o jornalista da época, né? Tinha que entregar o original. O original, para o seu Polacou, para o seu Geraldo Nunes. Joacir Cury era criança na época, esse pessoal que está hoje eram mais jovens, né? Adolfo Queiroz, que trabalhou no Diário de Piracicaba. Adolfo Queiroz foi um dos pioneiros do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Exatamente. Então, assim, imagine a honra de você ter publicado numa revista da DC Comics, da Marvel Comics, um desenho seu, uma obra sua. É uma recompensa que não tem compensação financeira, né? Não dá para dimensionar, porque hoje em dia só parece que tudo muito mais, os caminhos parecem que são muito mais curtos por causa da internet.
mas a gente tem que fazer o percurso que seu pai fazia. Sim. Você tem que ter uma rede de relações e um vai levando ao outro e ao outro. Às vezes os interesses em comum não levam necessariamente a uma proeza na época, né, como essa, né? Sim. Mas de repente aparece uma oportunidade, porque provavelmente ele tinha um contato como leitor mesmo e fã mesmo das revistas da Ebal, Editor Brasil América, que era do Adolfo Eisen. Tinha todas, inclusive, a coleção completa de Superman, Batman, Fantasma, Pafúncio, Ferdinando, acho personagens... que ele tem coleção completa de tudo, né? Tinha, chegou a ter no tudo. auge dele, qual que da coleção de quadrinhos dele? Foi mais no final dos anos 60, início dos anos 70, né? Quanto você lembra, estima? Quanto tinha? Lembrar eu lembro até hoje. Uhum. Lembro até hoje. Ele falava que tinha umas 70 mil exemplares em casa, mas era revista, você conheceu, deve conhecer lá a residência, era no escritório, na sala, no quarto, no corredor, no quintal, quer dizer, para tudo que é canto. E não podia pôr a mão. Ele não podia pôr a mão. E eu lembro que eu fui visitá-lo quando o meu primeiro ano lá de jornalzinho, como ilustrador. Eu lembro uma cena, ele tinha muito zelo, né? Ele era zeloso, ele guardava impecavelmente, Sim. né? Arquivava impecavelmente. Aí eu lembro de ele fazer um leque de revistas em que ele tirou de uma pastinha, aí 5 segundos depois ele fechou. Assim mesmo, ninguém põe a mão. Não deixou ninguém pôr. Ninguém põe a mão. E a gente é entusiasta, a gente tem um respeito, né? Eu tenho várias correspondências, cartas impressas, né? Correio, cartas, tá, gente? Correio, não é correio eletrônico, é correio. Datilografadas e assinadas, por exemplo, que ele conseguiu comprar o lote total da revista Lobinho, publicado pela Globo, que você falou, né? Sim. Se eu não me engano, não. Lobinho era concorrente, né? Da Globinho, exatamente. Foi esse nome foi posto até para lembrar o Globinho, né? Que, aliás, o Lobinho, se eu não me engano, foi um dos primeiros a trazer o Pato Donald para o Brasil, né? Depois que foi para a Editora Abril, etc. e tal, né? Então, assim, imagine só você... porque tudo, Érico, é aquela coisa. Eu lembro que Antônio Oswaldo Storel, dentista, ainda vivo, amigo do meu pai, hoje meu amigo, né? Amizade que passou figuras por eminentes de Piracicaba, né? O Oswaldo de Andrade, o meu pai, eles falavam, a gente vendia vidro. Mesmo que quebrado, para ter um dinheirinho e comprar o ingresso do cinema. Olha a situação, né? Hoje a mesada praticamente é uma ordem do dia, então você não tem que pegar vidro, latinha, nada, você acaba comprando o seu ingresso no cinema de uma forma... Tudo isso que a gente vê hoje, inclusive, Érico, a gente vê aí o universo Marvel, vem nessa época. Sim. Né? Eu sou da época em que lia Capitão Marvel, que é o nome da Marvel Comics, né? Que hoje é o Shazam, né? Aquele era cujo inimigo era o Dr. Silvana, né? A Minhoquinha, enfim, os irmãos. Assim mudou muito a história. E no Brasil mudavam os nomes, adaptavam, né? É. Então tem muita mistureba aí de... Outro dia eu estava lendo o Rui Castro, ele falou uma coisa... Esse Superman, quando não é o Superman, quando ele bota o óculos e vira o Clark Kent, na época ele era para ser chamado de Edu. Ele foi chamado de Edu. Então, o alter ego do Superman era o Edu. Mas Edu não pega bem, um nome mais... O jornalista Edu, o Edu, quer dizer, não tem... A identidade secreta exatamente, assim, daí virou Clark Kent, né? Pseudo-namorado, namorado da Lois Lane e tal, né? Que então, aí tem assim, a coisa de chamar de Miriam Lane também. Exatamente, exatamente. Então, assim, a coisa, ela virou, né, Pinduca, né? Ursinho Puff, né? O Ursinho Puff, era hoje Puff, é o Puff, né? Hoje é o Puff por causa da globalização. Então, assim, são coisas que acontecem com a mudança da história. Todos esses personagens, por exemplo, meu pai desenhou o Capitão América, que parece que é uma coisa recente, mas não. O Capitão América, ele personificava os Estados Unidos na Segunda Grande Guerra Mundial. Por isso que ele tem um emblema com o seu elmo, né? Sim, o escudo. O escudo, exatamente, com lá uma estrela, né? De 5 pontas, que representa nada mais que os Estados americano, Unidos. Né? Exatamente. Mulher Maravilha, entende que foi da universo feminino exigindo que houvesse também uma representação feminina, né? Não somente o Superman, etc. e tal. Hoje seria representação feminista. Né? Exatamente. Então, assim, tudo isso aí foi implantado aqui no Brasil por Adolfo Eisen, que o convidou, né, para trabalhar na época.
Tem muitas trocas de correspondência. Adolfo, Naomin, Eisen, que eram os irmãos, né? Ele era uma família muito atenciosa com os fãs, né, dos quadrinhos, da editora, né? Porque, Érico, queira ou não queira, revistas em quadrinhos foram um grande negócio para muitos, como nós falamos, Roberto Marinho. Foi aí que ele deu o trampolim, né? Ele propagava a área de entretenimento, como é hoje o mundo de games, como é hoje o mundo digital, o mundo de youtuber, né? Assim, é a onda de momento, né? A gente for ver, o século passado, ele passou por diversas fases cíclicas, né? Revista, cinema, jornal, né? Televisão, VHS, DVD, Blu-ray, agora volta para o streaming, volta para os cinemas, né? Então, assim, são coisas que vão e vêm, né? E aonde que essa cultura se expandiu? Foi a partir do século passado, com cinema, fotografia, televisão. Foi o século da difusão em massa de muita coisa, Sim, né? e veio muita besteira aí. Veio muita besteira, muitos livros ruins, fotografias. Você sabe. Certo. Né? Você sabe. A massa às vezes é meio indigesta, né? Vamos pro próximo, Danilo? Vamos percorrer aqui mais um pouquinho da história do seu pai. Eu até escolhi uma charge neutra, até tá com cara de que foi escaneado de jornal, né? Sim, tô vendo. Isso aqui você que escaneou, né? Acredito que sim. Até uma charge meio neutra, que é de 84, pelo que eu vi na fonte lá. E que foi publicada no jornal Diário de Piracicaba, que seu pai se alternou entre 3 ou 4 jornais ao longo da vida, né? Sempre publicando as charges do mascote do 15 de Piracicaba, o nosso time de Piracicaba aqui, que já passou os 100 anos de idade, ultrapassou os 100 anos de idade, né? E o Inhoquim foi uma personificação do time, né? Sim. Por meio da figura do caipira que o seu pai tão bem explorou, né, no melhor sentido, por décadas, né? E eu acredito que seja uma coisa até inédita, porque a Gazeta Esportiva publicou charges mais esportivas e hoje em dia tem artistas fazendo charges esportivas, bastante na internet, principalmente. Sim. Só que seu pai fez de um personagem de um time. Os chargistas geralmente fazem dos times principais, não só de um, né? Então, antes e depois dos jogos do 15, né? Seu pai publicava na imprensa escrita, né? De Piracicaba, as charges do personagem do 15 Piracicaba. Engraçado que tudo isso aí, Érico, é conhecido por nós piracicabanos. É um ícone da cidade. Faz parte da nossa memória afetiva mesmo. Quando eu saio de Piracicaba, todo mundo fala Edson Rontani Fanzini. Inhoquim. O que é Inhoquim? Em escala nacional... É o fanzine, né? Exatamente. O inventor do fanzine, no dizer do Gonçalo Júnior. Essa é a nossa regionalização, né? O caipira, todo mundo gosta, conhece, né? Que gerou, inclusive, o meu livro, né? Meu primeiro livro que foi escrito, que é a Inhoquim, a história que eu conheço, que é aquilo que eu ouvi em casa do meu pai. Há muita contestação. Quem foi o criador do Inhoquim? Não importa. O que importa, como você disse... Quem levou o bastão foi seu pai. 47 anos. Ele foi, no mínimo, e já sendo injusto falando isso, ele foi o continuador de alguma figura que existia, mas ele desenvolveu a figura. Sim. Ele levou adiante, né? Outro dia você estava lendo que é sobre a personificação do Drácula, o vampiro que veste uma roupa negra, que esconde o rosto assim, que foge do sol, porque você imaginava um Drácula, um personagem qualquer, né? Aí... Quem foi que criou essa personificação? Hollywood, com o filme do Bela Lugosi nos anos 1930. Isso aconteceu até com o Zorro, né? Sim. Com Tarzan. Vamos dizer que o cinema massificou tanto que vulgarizou. Aí a gente acaba identificando esses personagens como a última encarnação dada pelo cinema, né? Sim. Se você for ver... Você não vai na origem, né? São Nicolau, né? Era magro, alto e vestia verde. São Nicolau é o Papai Noel. Como que ele se veste hoje, quem ele é? É vermelho e é gordo. Por causa de quê? Tudo bem, uma campanha dos anos 1930 da Coca-Cola. Então, quem deu essa visão acabou se perpetuando, não aquela imagem que nós tínhamos anteriormente. O marketing é tudo. Né? É o mundo pop dando a cara definitiva das figuras. Né? E o Inhoquim, para você ter noção, antes de surgir esse personagem... lá nos jornais que talvez muita gente não conheça, que é o Governador, é um jornal que durou mais de 30 anos no estado de São Paulo, publicado na capital paulista. Jornal de humor. É um jornal de humor, exatamente. Era um jornal
próximo ao Berliner, hoje, ao jornal Gazeta de Piracicaba, um pouco maior. Um tabloide um pouquinho maior. Ele praticamente era o placar ou o lance da época, o jornal esportivo, né, com algumas tiradas sociais também. Então, as páginas centrais, 2 páginas, traziam as notícias do esporte, satíricas do esporte, com algumas charges. O Inhoquim, o 15 de Piracicaba, antes de surgir o Inhoquim, era um rapaz de preto, com uma cartola preta, como se ele fosse um papa defunto, aquela pessoa que vai encomendar o caixão para o falecido, entende? Então, assim, não existia porquê disso. Alguém pensou que seria isso daí, né? Aí, em junho de 48, veio meu pai e pegou uma folha de papel pão, né? E desenhou um caipira. E pregou aqui no Chalé Paulista, que ficava na Rua São José, bem próximo ao Clube Coronel Barbosa. Ele expôs uma charge na vitrine da loja, né? Várias, exatamente. Foram várias. Isso virou algo permanente, né? Aí que foi quando o Rocha Neto pegou um desses originais e levou para São Paulo para Rocha Neto, né? Tomás Manzoni. Do esporte nacional de Piracicaba, né? Exatamente. Então foi assim, essa propagação. Aí o que acontece? Saiu... imagine só você fazer um desenho no papel de pão, de embrulho de pão, e pregar numa vitrine de uma loja de loterias. Sim. Agora imagine a outra situação. Nino Borges desenhando o Inhoquim e publicando no jornal de mais de 100 mil exemplares, que era a Gazeta Esportiva em Piracicaba. Quem que propaga a história? O mais forte, né? Vamos dizer que a versão oficial acaba sendo a de quem tem mais alcance, né? Mas como o Rocha Neto deixou registrado isso, inclusive no livro do Inhoquim, ele conta essa história. Sim. Peguei do Edson Rontani, levei para o Tomás Manzoni, diretor da Gazeta, e o Nino Borges desenhou, até porque a qualidade técnica do desenho feito no papel de pão não era de alto nível, era feito em papel, era feito com lápis, né? Então, o seu Rocha ele foi um intermediador. Exatamente. E até mostrou para o seu pai um pouco do universo profissional da imprensa. Exatamente. Né? Até que depois, nesse livro aqui, Érico, eu trouxe vários desenhos, que eu publiquei vários desenhos que mostram outros desenhistas, Nino Borges, Mécio Café, entre tantos outros, que cada um dava uma versão diferente do Inhoquim. Né? Que chamava Inhoquim e era a figura do caipira. Então, mas assim, era um caipira, mas cada um não gordo, bonachão, que nem esse aqui, com o pé ali. Ele foi engordando o Inhoquim com o tempo. Acho que essa foi a fase boa, viu, do 15, porque depois que eu me lembro. Hoje o cinto passa pela costa, né? Tá magro, né? Aliás, inclusive, gostaria de registrar aqui, já agradeci você aí pela sua gentileza, né? De segurar alguns originais, também agradecer ao Luiz Marangoni, né, nosso colega, hoje ele que perpetua também em Inhoquim, diferente, logicamente, do original. E na internet. Exatamente. Então, assim, diferente do... essa peteca não pode cair, porque virão Rontanes, virão São Juan, virão os Marangoni, virão o Rontani Júnior, e as gerações vão se mudando, né, Érico? Então, alguém tem que seguir em frente com esse bastão, né? Da memória, da cultura, da história, seja do Inhoquim, seja de outras memórias aí, até porque a gente está envelhecendo, né? A gente vai, infelizmente, vai envelhecendo. O tempo passa. Mas eu acho legal, até vou fazer um paralelo, não em personalidade, mas em permanência e um personagem que se incorpora a memória do lugar. Não teve o Amigo da Onça, do Péricles, que também foi continuado um pouquinho por outros depois que o Péricles posterma a vida, digamos assim, infelizmente, né? O Amigo da Onça, personagem tradicional do humor brasileiro, né? Publicado na revista O Cruzeiro, né? Exatamente. E o Inhoquim, eu faço esse paralelo com o Amigo da Onça, porque é um personagem que permaneceu décadas e continuou vivo depois da partida do seu criador original, né? Se você for ao estádio Barão da Serra Negra, você vê numa escadaria o Inhoquim desenhado. Sim. Quer dizer, o próprio time reconhece como escudo oficial, né, esse caipira tão amado aí, né, que foi inclusive personificado em vida pelo Cícero Correia dos Santos. O Cícero era uma figura assim ímpar, ele vestia, né? Exatamente, ele vestia, personificava o Inhoquim numa época que a gente nem falava do termo avatar, né? Ele era o avatar do caipira que representa o nosso tão famado, né, e querido 15 de Piracicaba, que só está faltando ganhar um pouco, né, Érico? Porque fama essa parte é embaraçosa às vezes, mas melhor nem entrar na questão. Nós temos, né, esperança. A esperança é a única que não morre. Exatamente. Vamos passar para o próximo, Danilo?
Olha só que Aí é legal. uma história longa, né? Já vamos acelerando um pouquinho aí, que precisamos contar da sua história também, ora bolas. Esse aqui é de um tempo do início do seu pai. E é um anúncio, né? Sim. Em jornal, uma arte desenhada para um anúncio. Então 52, conta dessa arte aí. eu acho que é 52, 50 alguma coisa, baseado numa arte feita pelo Nino Borges na Gazeta Esportiva. Certo. Quer dizer, numa época em que você tinha o Papai Noel bonachão, né? Não é tão grande, gigante como hoje, né? Exaltando aí um período natalino, né? Presentes, na época que você não dava celular, mas eram presentes corriqueiros, né? Bonecas, ursinhos de pelúcia. Na época, se você pegar os anos 50, principalmente, era comercial, era somente letras, palavras, letras garrafais, etc e tal. Texto pra caramba, né? Exatamente. Então aqui chamava a atenção o desenho, que muita gente acabava recortando e guardando. Que acaba sendo até um pôster, de certa forma, né? É algo para se guardar mesmo, né? Essa publicidade, acho que tem meia página do jornal, Érico. Então imagine um jornal, né, standard. Que o jornal era maior ainda do que o de hoje, né? Que hoje são microscópicos. Se você pegar o Jornal de Piracicaba, onde foi publicada essa arte, e pegar a Folha de São Paulo, que hoje é o único que mantém o formato standard, né? Hoje ele é 10 centímetros menor do que na época. 10 centímetros. E você sabe, rádio, televisão, tempo é dinheiro. Jornal, centímetro é dinheiro. Imagine você perder 10 centímetros por página, frente e verso. Você sabe o que era na época. Por aí dá para ter uma ideia do significado, né, disso daqui, né? Com certeza. Vamos para o próximo, Danilo? Esse é curioso porque é algo... Eu nem sei se os desenhistas gostam de admitir que fazem esse tipo de trabalho, mas faz parte da nossa vida de desenhista. Sim. Uma história em quadrinhos para um candidato. No caso, era deputado... Ou prefeito dessa época? Eu acredito que era deputado. Tá, o Antônio Carlos Mendes Stami, falecido, deputado, né? Foi ministro, né, inclusive. Sim. E foi uma figura proeminente aí da política nacional até, né? Mas as bases deles sempre foram Piracicaba, né? Numa época seu pai desenhou, né? Fazia efeito, inclusive, né? Se você lançar hoje em dia, vindo para o nosso ilustre podcast, eu vi 2 rapazes entregando folhetos na rua. A pessoa pega, na próxima esquina joga fora, nem vê. Quer dizer, o impresso, infelizmente, não dá tanto efeito. Mas isso tem um apelo. Até a Maria Luziano teve aqui e ela fez um trabalho semelhante, já com cor e tudo, para um candidato lá de Minas. Por causa da internet, né? Viu o trabalho, procurou e, se não me engano, de Minas. E ela falou que isso agrega uma coisa de empatia. Porque você falou de se entregar folhetos, e realmente a pessoa vai lá e joga no lixo mais próximo ou até no chão. É pior ainda, né? Mas o quadrinho, ele tem um apelo. Ele sobreviveu, o apelo do quadrinho ainda sobrevive, né? Sim. Então o seu pai ainda fez numa época que ainda não tinha internet, talvez o apelo fosse até mais significativo, né? Com certeza. Esse tipo de mídia, né? Para divulgar a plataforma de um candidato, né? Na época em que história em quadrinhos chamava a atenção, né? Queira ou não queira, são quadrinhos aí, né? Explicativo. Faça isso num texto corrido. Fica cansativo, né? Porque ele simplesmente é um diálogo que a gente vê, olha, ele fez isso, fez aquilo, fez a defesa para o esporte amador, vamos reativar a Lei Tami, né? Então, assim, são motivos, se você colocar num texto corrido, na época podia, hoje não pode, nem sei se pode, por causa das mudanças eleitorais que tivemos também. Eu não sei, também, a Maria fez o dela recentemente até, né? Mas quadrinho é que eu faço, então eu vou ser corporativista, digamos assim. Tá certo. Eu acho um apelo irresistível, eu consigo me colocar do outro lado do leitor ainda, sabe? Sim. Então, não sou só corporativista. Você está me surpreendendo com as imagens, viu, Érico? E tem mais aí. Vamos pro próximo, Danilo. Olha só. E aqui, você já mostrou o livro de Você Sabia, infelizmente está esgotado, né? Henrique Magalhães, nosso editor, edita esse livro aí. Você acaba encontrando em alguns lugares. Nos mercados livres da vida, né? Exatamente. Tem, ainda bem que tem. E essa aqui é uma biografia do seu pai, feita pelo jornalista Gonçalo Júnior, que é um biógrafo dos melhores da cultura pop, dos quadrinhos e da música, né? E ele biografou o seu pai, que também fez parte da memória afetiva dele, Gonçalo, né? Que é baiano, jornalista que se estabeleceu em São Paulo há umas 3 décadas, né? E a memória afetiva dele com relação ao seu pai diz respeito à faceta do fanzine, né? Sim.
E aí, a partir disso, e o interesse de fazer a biografia, que é essa daqui, publicado pela Marca de Fantasia, ele chegou nas outras facetas do seu pai que a gente falou aqui. Né? Aliás, 2 capas feitas por você, né? Uma com o desenho do meu pai, a outra ilustrada por você. Né? O Você Sabia, eu colori essa imagem, né? Sim. E a capa do Inventor do Fanzine, o Gonçalo me encomendou, né? Engraçado, eu me lembro que eu conversei com o Gonçalo, ele demorou para publicar esse livro porque ele tinha as respostas. Na verdade, o que acontece? Ele fez uma entrevista com o meu pai via correspondência, via carta. Botava no correio e tal. Nos anos 80, eu acho que né? Sim. 80, quando ele 90. fazia fanzines, né? Que, se não me engano. Ele mandou as perguntas pelo correio. Sim. Meu pai ficou com as perguntas e devolveu a resposta. Olha. Aí passou o tempo, agora vai dar tempo de eu fazer o livro. Só que ele não tinha as perguntas, então ficou uma coisa meio desconexa. Né? E outro dia em casa, eu mexendo lá nos arquivos, nos deixados pelo meu pai, eu encontrei essas perguntas, né? Então, assim, é um quebra-cabeça, né? Porque não era como um e-mail ou WhatsApp no qual você manda uma cópia oculta, a cópia carbono, ou você deixa salvo no seu WhatsApp. Na época, se você não tirasse uma segunda cópia datilografada pelo papel carbono, por isso que tem o nome de cópia carbono, né, no e-mail, você não teria um referencial, né, do que você fez e o que você perguntou. Se perde no meio de tanta coisa, realmente. Exatamente. Mas são 2 obras aí que infelizmente estão esgotadas. No caso do fanzine tem uma boa notícia nesse sentido que tem edição digital no site marcadefantasia.com. Marcadefantasia.com. Vocês encontram pelo menos a biografia aqui do Edson Rontani, o inventor do fanzine. Esse seria interessante ter a versão digital também, viu? Exatamente. Henrique Magalhães. Vou dar uma puxada na orelha dele. Já serve aqui o podcast para... tenho certeza que ele vai ver. Se não acompanhar, eu dou a puxada de orelha via zap. Me ajude. Isso. Próximo, Danilo. Olha só. Já estamos chegando no Edson Rontani Júnior. Olha. Então, o livro do Nhoquim, a história que eu conheço, que você se referiu aqui, né? A sua versão, a sua vivência do personagem do seu pai e algo que você já está desempenhando aqui no podcast desde o começo, que é a preocupação com a preservação da memória, né? Então, essa obra, A Foto e a História, é uma coluna que você tem, um blog que você tem, e também uma coluna que você tem no jornal A Tribuna Piracicabana. Exatamente. Aí você reuniu, coletou esse material do blog e da coluna nesse livro aqui, né? Edição do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, do qual você é o presidente atualmente, né? Então fala primeiro do livro, já vamos em seguida, a gente já fala da sua atuação no IHGP. Tá, o livro ele é uma coletânea muito difícil de ser feita, afinal teve 100 páginas. Eu tenho essa coluna desde 2006, todo sábado na Tribuna Piracicabana. 2009, qual que é a periodicidade? É semanal, todo sábado. Tá. Depois, em 2009, eu criei um blog e também criei no Facebook, YouTube, enfim, fomos estendendo, nesses quase que 20 anos daqui a pouco, né? Que a gente vem fazendo, a gente acaba pegando... Por que eu fiz isso, Érico? Eu tinha uma coleção muito grande de fotografias da família em casa. E eu sou da seguinte ideia. Não adianta guardar na gaveta. Por quê? Cupim e traça não vão ler. Vão devorar. Né? Então, eu acho que a cultura tem que se propagar através dos meios que a gente tem disponíveis. Né? Eu fiz esse livro... bobo, né? Lancei ele em julho do ano passado no Museu Prudente de Moraes, julho de 2022, tá? Pensando que fossem umas 70 pessoas, 80 pessoas, que era a capacidade do salão do Museu Prudente de Moraes. A lotação era essa? Foi 190 pessoas, esgotou na noite o livro, né? A tiragem do livro que disponível qual que era? Era 200. Olha! Eu levei acho que 140. Teve gente que assim, tem gente que vai, casal que vai, não tem necessidade de levar 2 livros. Então acabamos dando um por pessoa. O pessoal deu uma reclamadinha? Acontece. A partir de então eu comecei a distribuir senha nos nossos lançamentos, porque os livros são gratuitos, não são pagos, né? E trata de uma história que Piracicaba gosta muito, que são fotos antigas, né? Que eu recebi, inclusive, em 2010, pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, o prêmio de melhor documentário, né? Outorgado aqui através da Câmara Municipal de Vereadores. E, em primeira mão, já deixo aí registrado aqui, que virá em breve, vamos torcer para que seja em 2024, A Foto e a História Piracicaba Antiga, versão esporte.
Opa! Aí vai virar uma mais. série temática? Quem sabe, não? Então você está fazendo o seu Guia dos Curiosos? Por que não, né? É um livro simples, né, Que Érico? bom. 200 páginas, frente e verso, se eu não me engano. Então não tem tamanho simples, tamanho gibi. Numa tarde que se você parar, você acaba lendo, né? Porque a foto é a história. É uma fotografia curiosa e uma história embaixo, né? Citando o porquê daquela fotografia. Então, assim, uma coisa que a gente faz... Esse foi meu segundo livro, esse foi meu terceiro. Parece que é muita coisa que a gente faz na vida, mas participo de muitas coletâneas, principalmente, né? Então, como isso... essa daqui, Exatamente. que é a revista anual do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Essa daqui, você lembra o artigo que você fez? Sim, eu fiz sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Que é um assunto que você tem um envolvimento bem aprofundado. Né? Que vai ser o tema do meu quarto livro, que sai agora o ano que vem. Spoilers a granel. Vamos pro próximo, Danilo? Já... Olha só. Esse é um assunto que lhe é muito caro. Olha, estamos usando o termo de não sei quantos anos atrás. Mas, enfim, você é um cara do cinema, né? Tomara que não seja sobre o filme que está passando ali, hein? Não. Mas assim, esse é um cinema já extinto de Piracicaba. Sim. E eu queria que você falasse da sua paixão pelo cinema. Olha, isso daí é um objeto até de estudo, informal ou não, mas esse assunto você aborda a vida toda, né? Eu sou o Rubens Evaldo Filho de Piracicaba, vamos dizer assim, porque eu fazia o que ele fez a vida toda, Érico. Eu escrevia, eu fiz no Diário de Piracicaba colunas sobre cinemas. O crítico e o resenhista oficial quase da cidade. E posso te dizer que aqui em Piracicaba, por inclusive testemunha ocular, que o Cine Arte Grande Otelo, ele fechou por causa de uma chuva que acabou alagando todo o cinema. Que era no Teatro Municipal, hoje se chama Dr. Lúcio Neto. Exatamente. E a área do Teatro Municipal é muito suscetível, para dizer o mínimo, a cheias, a por causa enchentes, do Ribeirão de Tapeva, etc. e tal. Ele ficava ali no início da Rua Santa Cruz, né? Só que o curioso é que, nessa história que eu vivenciei, né, ele foi encerrado porque alagou, as pessoas tiveram que subir nas cadeiras, mesmo assim a água veio numa altura de 60 centímetros. Alagou durante uma sessão de cinema. Passando, adivinha o quê? Não lembro. Titanic. Parece que é irônico, né? É o apocalipse anunciado ao vivo. Minha nossa. Não só na tela, né? O cinema 6D, né? Inclusive com a água subindo aos seus pés e o Titanic afundando. Então, é um toque de realismo além da conta, né? Érico, aqui eu vejo o Cine Politeama, em cima foi a escola de Zanin, né, do professor Zanin. Do lado aqui tínhamos a doceria do seu Passarela. Era o Willy Wonka de Piracicaba. Já que estou falando de Rubens Evaldo Filho, tínhamos o Willy Wonka de Piracicaba, que você via aqueles baleiros gigantes, bonitos, que você comprava por quilo para assistir os filmes. Esse filme aqui foi um filme extremamente considerado erótico ou pornográfico na época, foi proibido, mas, então, inclusive, né? Isso eram anos finais do cinema? Eu acho que foi em 76, se eu não me engano, a História de O, né, que é um filme francês. Então era um blockbuster lá da época? Exatamente, você pode ver que só tem marmanjo aqui, né? Tem um casalzinho aqui que eu não sei o que está fazendo, mas é só curiosos marmanjo. Aí desavisados. Exato, mas era um cinema muito bonito, era um cinema de dois pavimentos, um interno. Houve uma história muito curiosa que Piracicaba deve conhecer, mas se esqueceu. Nos anos 60, agricolões, estudantes da Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, entraram nesse cinema no meio do filme, abriram uma sacola e nessa sacola tinha um urubu. Olha que trote, olha que trote. E o urubu começou a voar na sala, foi na tela, foi para lá, veio para cá. O maior rebordeio, vamos dizer assim, da história. Todo mundo saiu, porque como que vai tirar um urubu agora do meio de uma... E era um cinema lotado na época, né? Como a gente fala, na televisão você tinha nessa época, Érico, era 5, 6 canais, TV Cultura, que passava seus clássicos, o Chacrinha na Bandeirantes, o Bolinha na Bandeirantes, o Chacrinha na Globo, tinha a Record, Tupi ainda, tinha Tupi, exatamente. Então, se queria uma coisa diferente, logicamente, na época você tinha a mão da censura, né, dos militares, só pode ver coisa educativa. Então você ia onde? No cinema, ver coisas diferentes. É uma época em que lotava o cinema, né? Aqui nós temos do lado direito a construção já do Banco Bradesco, né?
aquele edifício que fica ali, isso aqui ficava bem no meio de onde está hoje a Praça José Bonifácio, o Banco Itaú à esquerda, né, a arquitetura que você vê nos prédios, coisa que na época a gente só pensa no Hotel Central, né? Mas havia ali uma arquitetura muito, muito legal, né? Cinema, fotografias antigas, esse é o papel, inclusive, não sei se você vai entrar agora, mas é o papel do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Vamos lá, Danilo. Agora a gente vai ilustrar com as suas palavras a sua atuação no IHGP. Eu entrei, veja bem, Érico, eu começo na vida com 6 anos de idade fazendo um jornalzinho em papel sulfite no mimeógrafo, né? Impulsionado pelo meu pai. Faça alguma coisa, faça o que eu faço. Que ele tinha o mimeógrafo da época que ele fez o primeiro fanzine do Brasil, né? Exatamente. Então, o mimeógrafo remanescente dessa época, que não era tão depois assim dele ter feito, né, o fanzine. Na verdade ele tinha o de tinta, depois ele comprou a álcool, né? Eu aprendi a fazer o jornalismo no mimeógrafo a álcool, fiz jornais, tá? Aí em 79 eu fui fazer o que você fez também. Eu fui ilustrar e dirigir o caderno infantil do Jornal do Povo de Piracicaba, Jornal do Povo Piracicabano. Era um jornal impresso, né? Exatamente. Profissional, né? Não aparecia no expediente, mas era de autoria do João Herman Neto. Ele tinha uma briga política com alguns jornais aqui que só o pichavam, vamos dizer assim, né? Então ele criou um jornal para falar a sua própria versão dos acontecimentos. Deixa eu fazer o meu, né? Já que não falam, não falam de mim. Ali eu trabalhei com o Emílio Moretti, que na época era diagramador, né? E a gente fez por um tempo aí a página infantil, eu e meus primos, né? Era Rontani e Bassetti ali, Fernando, Lorivaldo, Mauro Rontani, que foi procurador jurídico do município. Era uma página? Era uma página que saía de sábado. A última página do jornal era o Jornal do Povo Júnior, né? A gente colocava reportagens, desenhos. Era semanal também? Semanal, exatamente. Mas o jornal durou pouco, viu, Érico? Não teve muitos exemplares, mas foi um pontapé, né? Daí eu voltei para o jornal mimeografado de novo, né? Fiquei feliz quando, com meus 13 anos, ganhei uma Caloi 10, que eu fazia o jornal e agora tinha logística de entrega. Então eu pegava a bicicleta e ia entregando o jornal na família. Olha, você é um empreendedor individual em tão pouca idade. Exatamente. Então assim, eu tinha que mandar pelo correio, custava, né? Aí do mimeógrafo fui para o Xerox. Eu me lembro até hoje que eu tirava o Xerox na Guarda Mirim, quando ficava em frente ao Centro Cultural Marta Watts, na Rua Boa Morte. Daí entrei no rádio fui para o Diário de Piracicaba como colaborador. Aí comecei a faculdade, né? Aí que eu fui me graduar na faculdade. Isso durante os anos 80, né? 87 a 90. Tá. Aí coordenei a Rádio Alvorada AM na parte de jornalismo. Participei também da televisão, né? Fui, olha só, comentarista político da TV aqui de Piracicaba, TV Beira Rio. Olha da TV Beira Rio, né? Então, assim, você comentava a política local mesmo? Era no jornal de Piracicaba, que falava só sobre a política local. Os nomes que estavam na época, né? Então, assim, política... Eu nem me lembro quem era o prefeito na ocasião, se eu não me engano, acho que devia ser o Tami. E a gente falava dos comentários dos bastidores, né? Coisa curta, 2 minutos, 3 minutos, hoje, etc. muito é coisa das notinhas que tem em jornal ainda. Os drops, exatamente. Os drops, exatamente. E de lá para cá a gente foi se interessando, fui colaborador do Jornal de Piracicaba, no qual também sou hoje, né? De quarta e domingo, né? Tem a coluna lá sobre a história de Piracicaba. Sim. Desde 2012 sou empenhado muito na história local sobre a Revolução de 32. Piracicaba teve um fator muito importante nisso, né? Devido a esse semear, Érico, a gente acaba sendo convidado pelo Instituto Histórico. Em 2006 me convidaram, não entrei, não sei os motivos, é uma sociedade interna, não entrei, né? Entrei em 2010 e fui vice-presidente por 2 gestões, né? E agora estou aí na primeira gestão como presidente, né? O pessoal fala que eu estou dando um ar novo, mas eu sou do século passado, né? Eu duvido que seja um ar tão novo assim, mas a gente tem um conhecimento, como sou jornalista, a gente tem um conhecimento na área digital, né? Que é a grande dificuldade de uma boa parte aí das pessoas que compõem o nosso grupo, né? Mas você não acha também acho que o ar novo é pelo fato de você não ser um decano da literatura, sabe assim? Porque as sociedades, os institutos, as academias, eles são feitos pelos remanescentes daqueles literatos do século passado, né? Exatamente. Os que restaram, digamos assim. Sim. E eu tenho a impressão que essa chama aí, digamos, da literatura,
ela não passa para os filhos ou para os netos, porque as gerações são outras, os interesses são outros, Sim. né? E você é um jornalista, você tem esse vínculo, mas é pelo jornalismo, né? Sim. Você retrata a história, mas você tem a pegada, digamos assim, de quem aborda isso pelo viés jornalístico. A gente sabe que uma forma ela tem um início, meio e fim, né? Por mais que a gente não aceite. Por exemplo, quem diria que quase uma década atrás Bob Dylan ia ganhar o Nobel, né? Pelas músicas de paz. Né? Para muitos inadmissível. Quem né? diria que Gilberto Gil iria entrar na Academia Brasileira de Letras. Senti muito quando Maurício de Souza, que é um expoente, eu acho que nunca tivemos na ABL um expoente de uma cultura de quadrinhos, como a gente falou. Ele foi um repórter policial em 59, 60, depois foi ilustrador e hoje ele tem a sua contribuição cultural. Se não fosse ele, teríamos um outro Maurício de Souza no país, Érico? Não teríamos. Daniel Zulay. É um fenômeno. Maurício de Souza é um fenômeno único. Né? Não tem perspectiva de no futuro ter um sucessor. Sim, né? É lógico que a obra dele vai ser propagada, não é ele que desenha mais. Ele tem um estúdio. Se a Mônica Real, né, tiver esse tino também, ela vai propagar isso por mais 20, 30 anos, como a Disney, que chegou esse mês de dezembro aos 100 anos. Né? Exatamente. Então, assim, a coisa ela dá lucro. Hoje você vê os royalties com relação ao Maurício de Souza estão desde ovos de galinha, maçã. Quer dizer, não somente nisso, né? Não somente no quadrinho. O quadrinho acho que é o mínimo hoje, né? É muito pouco. Virou coisa de luxo. Né? Na minha época, na sua época, no século passado, vamos dizer assim, né? Quando você via aquela pessoa com uma capacidade intelectual baixa, a gente falava, é cultura de gibi. Né? O cara só lê gibi, não lê romance de Machado de Assis, não sei o que lá. Mas é engraçado, né? Porque sempre se apela, quando se coloca a cultura pop, né, na roda para conversar, parece que, pelo menos esses literatos aí de outras épocas, eles sempre têm a tendência de desqualificar por parecer comparado, coisas incomparáveis, na minha visão. Tem a grande literatura e tem, por exemplo, os livros de bolso que tinham, né? Sim. Então, eu acho que são objetivos diferentes. Parece que tudo tem que haver uma hierarquia, né? Hierarquizar as coisas. Claro que tem coisas que você vai no mar profundo, você navega por mais profundo, e tem coisas que você vai no raso. Mas eu acho que é questão de finalidade, de proposta também. Eu acho que hoje em dia também tudo joga tudo pro alto, né? Não tem hierarquia. Né? Você já leu, Érico, Machado de Assis ou José de Alencar nos últimos 5 anos? Você leu? Eu já li, mas não para trás. Leia hoje, com os suas décadas de vida, com o seu conhecimento, você vai achar um saco. Até que não. É uma coisa chata, mas, assim, né? Hoje nós estamos também integrados, até essa cultura digital, nós que gostamos nós damos valor, né, para a leitura, né? E a gente encara o Machado de Assis, né? E também, convenhamos, não é complicado, sabe? Mas na época era... são referências, que como a gente é imposto a isso pra gente na escola, então a gente pega ódio disso. Né? Exatamente. Você não lê por prazer, você lê por obrigação, né? Então, Guerra e Paz. Leia 1000 páginas. Então, é um catatal, né? Como se falava também antigamente, né? Nem fale. Mas, assim, tem coisa que você precisa de um preparo maior também para você encarar. Agora, eu acho que do mesmo modo que se incorre no erro de hierarquizar, esse aqui é aqui e o outro é aqui, também o mundo pop também faz isso com relação a essas obras aí lapidares, né? Que são base para muita coisa do mundo pop, né? Então, muitas vezes o mundo pop pode ser diluição e muitas vezes o mundo erudito pode ser chato. Com certeza. Ou vice-versa. Vice-versa, Então, acho que os extremos nunca são bons, né? Para ninguém, né? Com certeza. Mas então, tudo é vida, né? Tudo é vida, tudo é cultura, tudo é conhecimento. E acho que cada um tem o seu lugarzinho, até em épocas da vida da gente, né? Você falou aí da união das classes. Às vezes a união, ela traz uma desunião. Você sabe disso. Opa! Né? Não dá para a gente falar. Tá conversando com o Danilo agora. O que a gente precisa é da tolerância, não a intolerância a gente já tem. A gente tem que tolerar. E muito, né? Não adianta eu falar, viu? Eu quero que ele pense como eu estou pensando, mas vamos discutir. Eu acho que eu aprendi, Érico, eu fiz a minha pós-graduação em jornalismo contemporâneo
Daqui a pouco eu vou ter que falar na extinta Unimep, né? Mas na Unimep, infelizmente... Pelo menos no momento que nós estamos ainda... Não. Infelizmente, um dia a gente vai falar, etc. e tal, né? Porque nem curso de jornalismo tem mais essa tão conceituada e amada Unimep, né? Verdade. Eu fiz minha graduação e pós-graduação lá. Eu fiz isso, foi em 2009, 2010. E eu lembro uma vez um professor começou a discutir com uma aluna, ou vice-versa, a aluna começou a discutir com o professor. Ele veio e falou: parabéns, você teve hoje um grande e elevado grau de conhecimento nessa discussão, concorda? Você ganhou mais do que tivesse em casa num sábado à tarde assistindo televisão. Olha. Então as discussões, elas são para quê? Não é para pôr um ponto final, eu penso assim e morreu. É para a gente discutir e também conhecer um pouco mais, né? Às vezes a gente tem ideia formada, formatada, e não é aquilo, vem uma outra pessoa e muda. Não, puxa, eu nunca pensei desse lado. Né? No mínimo te acrescenta algo no seu repertório. Existe um meme em que uma pessoa está aqui e outra pessoa está lá. E tem um 6 no meio. Um fala é 6, não é 9. Do ponto de vista de cada um, pode ser um 6 ou um 9. Isso, sem inverter, você vai ver um 6 e o outro vai ver um 9. É mais ou menos assim. Não existe ciência, nem na ciência exata existe exatidão. Você sabe disso. Muito menos a humanas, né? Ô Edson, você pode dar uns spoilers aí do ano de 2024 do IHGP? Se não spoilers, mas me diz aí, diga para o nosso ilustre espectador, né? O que a gente pode esperar dos próximos meses aí da sua gestão, que o nosso podcast já está indo para o ar no raiar do ano de 2024. Então já é o momento de você dizer aí aos 4 ventos da internet o que nos aguarda no IHGP em 2024. Inclusive, Érico, esse ano a gente fez uma coisa que aprendemos do ano passado. O ano passado foi a minha primeira gestão, entrei em abril. Então você vai aprendendo a pedalar a bicicleta, né? Esse ano já tirei as rodinhas do lado, já estou caminhando para lá, já estou dando umas rampantes aí, mas para o ano que vem a gente já fez uma programação elaborada, tá? Como spoiler, eu digo aí que inclusive entreguei hoje para a revisão, nós vamos lançar um livro chamado... Entregou ano passado. Verdade. O ano passado... a nossa cronologia naquele dia que nós nos falamos. Atropela a cronologia, mas 2024 já estamos... Recentemente eu entreguei para a revisão dos autores o livro Modernidade Caipira, que tem a autoria do Fábio San Juan, que eu conheço de algum lugar. Seu ilustre irmão, né? E Romualdo Cruz, né? Eles vão... Jornalista de Piracicaba. Exatamente. Em 2022, não vou falar o ano passado nem esse ano, né? Em 2022... É que a internet não tem tempo definido. Exatamente. Né? Eles fizeram um tour aqui em Piracicaba pelo Sesc, pelos locais onde passaram os modernistas, aqueles representantes da Semana da Arte Moderna de 1922. E eu falei que caramba, que legal, né? Você tem um conhecimento, vão ali onde é o Sesc, que era a casa dos Guerrini, enfim, tem toda uma história voltada em cima disso daí, né? E eles fizeram um artigo, o artigo daria um livro. Eu falei que era para entrar nessa revista aqui. Eu falei, não vai dar, só o artigo de vocês é quase o livro todo, né? Vamos fazer o seguinte, o assunto é importante, vocês estendem um pouco mais, a gente lança um livro. Então, em março de 2024, em data a ser definida, nós vamos lançar esse primeiro livro do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, A Modernidade Caipira. Tá? É o primeiro livro. Depois nós teremos a revista 2023. Nós somos um ano atrasado, já que você fala que o tempo é uma ilusão, né? Em 2024 teremos a de 2023. A de 2023. Como nós lançamos a de 2022 em 23. E assim vai, sempre no ano seguinte. Mas é suspense. Tá? Exatamente. Eu vou destacar ali uma história que... Eu vou escrever, inclusive, uma história sobre a pandemia que nós estamos vivendo. Tá? Por quê? Não existem registros da pandemia de 1918 em Piracicaba. São poucas as histórias. Foi a penúltima pandemia que nós tivemos, a gripe espanhola. Então você vai... De alguma maneira você vai pegar um gancho aí das pandemias todas. Né? Por quê? Para deixar isso para o futuro, Érico. Nós estamos vivendo. É aquela história que eu falei da fotografia, do desenho. Sim. A gente não se preocupa com hoje. Mas daqui 10, 15, 20 anos, será que alguém vai... querer estudar o que houve na pandemia, então vai ficar registrado. Se você for ver, daqui alguns meses vai fazer 4 anos que nós víamos o shopping fechar, março de 2020, nunca imaginávamos. Lojas fechadas, mas como isso fechado? Todo mundo em casa. Sabe o que é engraçado? A gente viveu isso de uma maneira tão intensa
E mais uma vez, né? Vamos nos referir ao tempo passando numa velocidade vertiginosa, né? E isso vai então ficar parece registrado. que já começa a ficar distante no tempo e é necessário um registro, Exatamente. reportar de fato isso. Né? A revista do Instituto Histórico ela tem um teor científico, então fica o registro do que nós estamos vivendo hoje, dos estudos, né? Edição mais recente, pessoal. Para o futuro, né? Aliás, as publicações do IHGP têm formato digital, né? Sim. Fala o site aí pra gente do Instituto. ihgp.org.br. Só colocar no Google IHGP Piracicaba. Nós temos as mídias também, Facebook, Instagram. No Instagram é IHGP Piracicaba, 2 P seguidos, IHGP Piracicaba. Tá? Tem também no YouTube. E assim a gente vai. Nós estamos, Érico, só para você ter noção, 2024, hoje eu recebi 2 ligações, eu quero ir no Instituto ver fotografias. Infelizmente, a gente está fechando o nosso acervo, porque estamos colocando tudo no mundo digital. Isso é um processo que exige um certo tempo também. Sim, exato. Não é de uma hora para outra. Nosso Flickr de fotografias chegou a ter mais de 2 milhões de acessos. Olha isso. Gente da Irlanda, gente dos Estados Unidos, alguns são bots, a gente sabe. Mas o grande fundamento é de Piracicaba, de pessoas que querem ver fotos antigas. Nós não conhecemos uma história tão antiga quanto traz nesse livro. Eu vou falar para você, a gente, quando é criança, não se preocupa com a história, né? Então é curioso ver uma governador nos anos 40, 50, sendo que a gente conhece hoje, 2024, como é. E às vezes a governador, até a parte superior dos prédios, né? A de baixo é envelopada pelas características das lojas atuais, né? Sim. Mas se você for olhar para cima, né, no segundo andar, Sim. ainda tem cara de 70 anos atrás, né? Até mais, viu? Até mais. Muito bem. Vamos para o próximo, Danilo? A gente vai fechar aqui. Beleza. Para o passaporte para o mundo virtual. Como você pode encontrar o Edson Rontani Júnior na internet ou mais precisamente no Instagram, @Edson Rontani Júnior, JR no final, tudo junto. Através do Instagram você pode ter acesso a muito do que a gente falou, né? Sim. Tudo que você produz, que você escreve em prol da memória e da história de Piracicaba, da cultura, da arte, da arquitetura e tudo mais aí que envolve a noiva da colina, né, Edson? Com certeza. Muita gente, na verdade, esse perfil é fechado, viu, Érico? É mesmo? Só dos... Então é só para os poucos e felizes. Inclusive você. Na verdade, isso que eu queria falar. Eu criei o Trides. O Trides ele é aberto. Então ali fala... Então esquece, pessoal. Vamos dizer assim, que o Instagram ele é a minha vida mais pessoal, né? E o outro vai ser o profissional. O Trides, que é a mesma situação, mesma coisa. Então... Esquece Trides, é até mais modernão, né, Edson? Isso, ali tem tudo, inclusive essas ações que a gente faz junto ao Instituto, os desenhos. Tenho também, você me deu a deixa aí, né? Eu tenho a Foto é a História, eu tenho o Inhoquim também, sites e Facebook. E vou criar daqui a pouco, nesse ano de 2024, o perfil Edson Rontani no Instagram, com desenhos, fotografias da época. Posso... Já estou me convidando para contribuir também. Com certeza. Ali muitos depoimentos, coisas antigas. Como eu disse, não gosto de guardar isso numa gaveta, porque quem vai consumir isso é a traça e o cupim, né? Então, vamos antes que elas façam essa indelicadeza, para dizer o mínimo, coloca na internet. Exatamente, para a gente mexer um pouco a massa cinzenta e relembrar um pouco do passado de Piracicaba. Muito bom. Edson Rontani Júnior, meu amigo... Já agradeço publicamente, tantas vezes eu agradeci no privado, que você até ficou de saco cheio, de tanta rasgação de seda. Nunca. Mas é merecida ser um grande amigo, através do seu pai em primeiro lugar, né? Sim. Mas que bom que esse contato se perpetuou família fora através de você, né? Então... Te agradeço pela amizade e também pela presença ilustre. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns aí pela sua eficiência, por esse espaço que você tem também. Nossa. E toda essa dedicação, Érico. Piracicaba, hoje, ela está com 420 mil habitantes, 400 e pouco mil habitantes, mas é uma cidade, uma região metropolitana, onde vivem mais de 1.100.000 pessoas. Né? Minha Nossa Então, Senhora. assim, você vem praticamente preservando a história, seja com o Dito, o peixinho que você desenha, enfim. O peixinho, o Leco, meu primeiro personagem, que eu esqueci de citar o nome, né? Sim. Da minha primeira tirinha, que foi nessa época que eu conheci o trabalho de seu pai, até antes, né? Sim. Que aí,
não tem jeito, né? A gente esbarra com os personagens da cidade, os trabalhos que a gente faz, o seu pai, uma personalidade da cidade. E tenha certeza que no futuro isso aí vai servir com certeza para a inspiração de muita gente, né? A gente não colhe, não usufrui da sombra daquela planta que a gente coloca na terra, né? São os outros que vão usufruir dessa sombra que a planta vai dar, né, Érico? Então você está contribuindo com certeza para tudo isso, viu? Mas obrigado pelas palavras, pelo espaço e parabéns pelo ilustre podcast que você faz. E você é, inclusive, um gentleman aí das mídias digitais. Obrigado, Edson. É recíproco. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Mais um ilustre convidado neste ilustre podcast. Estamos aqui encerrando mais um episódio e a gente te convida, ilustre espectador, a voltar neste canal do YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba na próxima quinta-feira, às 8 da noite. E também, se quiser, tem uma opção de você ver o podcast também, ver e ouvir, no canal próprio do Ilustre Podcast no YouTube. E os novos episódios estão na agenda semanal, @ilustre.podcast no Instagram. É isso aí. Um grande abraço para você, ilustre espectador. Te convido a voltar na próxima semana. Pode ver os episódios anteriores, né? Nos canais que a gente citou, da Rádio Metropolitana de Piracicaba e no Ilustre Podcast. Valeu, um abraço, até a próxima.